Segredo que o reino animal está repleto de uma incrível diversidade de formas, cores e tamanhos. Mas poucos animais cativam a imaginação como aqueles afetados por uma doença genética rara chamada albinismo. As criaturas que você testemunhará nesse vídeo não são apenas encantadoras de se ver, mas também incrivelmente raras. Alguns desses animais foram observados na natureza apenas uma vez. Hoje mostraremos 35 deles. Você é novo nesse canal? Certifique-se de se inscrever e ativar o sino de notificação. E antes de começarmos, também curta o vídeo. Número 35. Aqui temos uma zebra albina rara avistada na Tanzânia, África, sem qualquer listras ou marcas pretas. A zebra albina foi avistada pela primeira vez pelo fotógrafo da vida selvagem Wilbur de Lucas, e desde então chamou a atenção de entusiastas da natureza e amantes dos animais em todo o mundo. As zebras albinas são incrivelmente raras e únicas, com apenas alguns casos conhecidos documentados globalmente. Ao contrário das zebras normais, as zebras albinas não têm pigmentação na pele, no pelo e nos olhos, o que lhes confere uma aparência branca. Os especialistas acreditam que sua expectativa de vida na natureza é normalmente mais curta, devido à sua incapacidade de se misturar ao ambiente e escapar de predadores. Número 34. Os koalas albinos são animais incrivelmente raros e únicos, ainda mais do que os koalas brancos, que ainda apresentam alguma pigmentação na pelagem. Os koalas albinos, no entanto, nascem sem pigmentação do pelo, na pele e nos olhos, e enfrentam muitos desafios na natureza. Sua visão pode ser afetada pela falta de pigmentação, tornando-os menos eficazes em encontrar comida e evitar perigos. Houve alguns casos documentados de koalas albinos, incluindo Golara, o único koala albino conhecido no mundo, que viveu no zoológico de San Diego e faleceu em 1992. Número 33. As girafas são os animais mais altos do mundo, e é difícil ignorar sua altura imponente. Mas as girafas albinas são completamente impossíveis de ignorar. No Quênia, houve relatos de 2 girafas brancas, uma mãe e sua cria, avistadas pela primeira vez em 2017. Segundo a história, apenas a cria permanece, monitorizada de perto por conservacionistas da vida selvagem devido a preocupações com sua segurança devido à sua coloração rara. Os olhos de uma girafa albina são geralmente azuis, em vez da cor marrom escura ou preta vista nas girafas normais devido à ausência de pigmentação. Número 32. Snowflake foi um gorila notável que cativou pessoas em todo o mundo como o único gorila albino conhecido que existe. Snowflake nasceu em estado selvagem na Guiné Equatorial em 1964 e foi capturado ainda bebê por conservacionistas. Ele foi levado ao zoológico de Barcelona, onde passou a maior parte de sua vida. Os cientistas conseguiram determinar que ele era um gorila macho das planícies ocidentais. Estudos recentes sugerem que o albinismo de Snowflake foi causado dentro de sua família genética, já que seus pais eram intimamente relacionados. Ele viveu até os 40 anos, o que é considerado uma longa vida para um gorila em cativeiro. Número 31. Recentemente, uma enorme jiboia albina foi capturada em uma casa na Flórida. A cobra media 2,90 metros de comprimento e pesava 24 quilos. As cobras albinas têm uma cor branca distinta em vez da coloração marrom ou verde usual. Os proprietários chamaram um especialista em cobras para obter ajuda quando descobriram a cobra única. Eles ficaram surpresos ao descobrir que a cobra era obesa, o que a tornava bastante intimidante na aparência. A propósito, você acha que também poderiam existir cobras albinas de 3 cabeças? Diz aí nos comentários. Número 30. Infelizmente, a vida dos crocodilos albinos não é muito longa, pois esses animais precisam se misturar ao ambiente sombrio. Um desses crocodilos albinos é Gator George, que mora em Clyde's Reptile Land, em Pensilvânia. Gator George é um crocodilo americano, espécie nativa do sudeste dos Estados Unidos. No aquário de Newport, em Kentucky, Snowball e Snowflake vivem. Embora não sejam verdadeiros crocodilos albinos, ainda são muito raros. Snowball é um crocodilo macho da Flórida que foi encontrado na natureza com outros crocodilos normalmente coloridos. Snowflake era um famoso crocodilo albino que veio do zoológico de Barcelona, mas faleceu em 2003. Número 29. Na província de Sichuan, na China, um panda albino extremamente raro foi avistado. Esta é a segunda vez que um panda albino é observado em estado selvagem na China, com o primeiro avistamento ocorrendo em 2019.
O avistamento de um panda albino branco e de olhos rosa em 2023 ocorreu na Reserva Natural Nacional de Wolong, que abriga algumas das maiores populações de pandas gigantes do mundo. O panda foi capturado pela câmera andando pela floresta e os pesquisadores estão de olho nele para saber mais sobre seu comportamento e saúde. Os pandas albinos são uma espécie extremamente rara e ameaçada de extinção, com especialistas estimando que apenas alguns permanecem no mundo. Número 28. A recente descoberta de um tubarão albino de quase 1 metro de comprimento na costa da Grã-Bretanha foi considerada um evento único na vida pelos especialistas. O tubarão, que não apresentava pigmentação na pele e nos olhos, foi capturado por um grupo de pescadores que trabalhava na região. Tubarões albinos como este são incrivelmente raros, e os cientistas estimam que ocorrem em apenas 1 em cada 10 mil tubarões. Os tubarões são geralmente conhecidos pela sua capacidade de se misturar com o ambiente. Portanto, para um tubarão albino, é bastante desafiador sobreviver na natureza, pois pode ser facilmente avistado por predadores. Número 27. Uma rara coruja albina de olhos vermelhos despertou o interesse de muitas pessoas em todo o mundo após sua descoberta. Segundo alguns especialistas, poderia ser uma coruja branca das neves. As corujas albinas podem enfrentar vários desafios na natureza, incluindo falta de camuflagem natural, sensibilidade à exposição solar e predadores. No entanto, elas ainda são capazes de se adaptar e sobreviver em seu ambiente, podendo até ter certas vantagens como caçadores. As corujas já têm um olhar que deterá os predadores, mas você consegue imaginar aqueles olhos vermelhos e um pescoço giratório de 360 graus olhando para você? Número 26. A primeira arraia albina foi avistada em 2009, e este espécime raro foi chamado de arraia-pérola. O albinismo retirou o pigmento que dá cor à pele e às escamas. Enquanto a maioria das arraias tem uma coloração marrom escura ou cinza, as arraias albinas têm uma cor branca ou rosa. Além de sua aparência única, as arraias albinas também podem apresentar certas anormalidades físicas, como nadadeiras faltantes ou deformidades, que podem afetar sua mobilidade e habilidades de caça. Número 25. Existe um tipo único de urso na Colômbia Britânica, Canadá, conhecido como urso Kermode, que muitas vezes é erroneamente chamado de urso albino. O urso Kermode não é na verdade um urso albino, mas uma variante do urso preto que possui um gene recessivo que faz com que seu pelo pareça branco ou creme. Esses ursos são altamente reverenciados pelos povos indígenas da Colômbia Britânica, que os consideram sagrados. Embora os ursos albinos sejam extremamente raros, houve relatos de avistamentos em diferentes partes do mundo, incluindo a América do Norte e a Ásia. Alguns ursos albinos também podem ter nariz e olhos rosados devido à falta de pigmento nessas áreas. Número 24. É fácil confundir leões albinos com leões brancos. Os leões brancos adquirem sua coloração em comum a partir de um gene recessivo conhecido como chinchila. Os leões brancos são temidos pelos humanos há milhares de anos e desempenharam papéis significativos na mitologia e no folclore de muitas culturas africanas. No entanto, acredita-se que também existam leões albinos e, como outros leões, eles caçam grandes mamíferos como zebras, antílopes e búfalos. Esses tipos de leões geralmente têm olhos azuis ou verdes claros e se acredita serem causados pela mesma mutação genética que afeta a cor da pelagem. Número 23. Em 8 de março de 2023, um grupo de cangurus albinos foi avistado no Panorama Wildlife Sanctuary, na Austrália. Os cangurus foram vistos pulando e pastando em um campo dentro de um recinto projetado especificamente para animais albinos. Embora este santuário abrigue vários animais albinos, incluindo cangurus e marsupiais, os cangurus são um achado extremamente raro. A proprietária Annie Marie Van Roy e seu parceiro Mick Smith assumiram como missão de vida criar animais albinos desde 2012. Este santuário abriga um total de 9 cangurus albinos que não podem ser encontrados em nenhum outro lugar do mundo. Número 22. Existem corvos brancos conhecidos que não são albinos, mas também existem corvos albinos reais. Infelizmente, às vezes são alvo de caçadores devido à sua cor incomum, como foi o caso do último corvo albino sobrevivente. Este corvo era tão raro que é mais um mito do que uma criatura real. Quando encontraram o corvo, os especialistas perceberam que a fêmea não sobreviveria por muito tempo devido a uma doença. Ela tinha apenas 2 meses na época e gostava de sentar ao lado da cama do seu dono.
Ela se chamava Pérola, e um dos desafios que enfrentou foi que suas penas, que não tinham melanina, não eram a prova d'água, impedindo-a de voar. Número 21. Durante uma viagem especial de observação de baleias no dia do casamento em 2023, um golfinho albino apareceu. Isso aconteceu na província de Eastern Cape, na África do Sul. As primeiras palavras que vieram ao capitão do barco, Lloyd Edwards, foram criatura fantasmagórica. Foi um clarão branco em meio a um grupo de 200 golfinhos. Seus olhos estavam fechados, então eles não conseguiram ver se estavam vermelhos, mas a maioria dos especialistas concordava que se tratava de um golfinho albino. Surpreendentemente, o seu albinismo não colocará sua vida em perigo. Eles têm poucos predadores e sua coloração não fará diferença. Número 20. Os cavalos albinos são tão majestosos quanto os cavalos comuns, se não mais. Os cavalos albinos possuem pelagem branca pura, pele rosada, crinas e caudas brancas exuberantes e olhos claros. No entanto, muitas vezes são confundidos com cavalos cinzentos. Para que um cavalo seja albino, deve ser o resultado de 2 cópias do gene de ambos os pais. Ele não terá manchas escuras, marcas ou manchas, e seus olhos variarão entre azul claro, branco ou rosa. Até seus cascos serão brancos. Os especialistas dizem que os cavalos albinos avistados são simplesmente cavalos brancos, embora outros tenham uma opinião diferente. Número 19. Os gambás albinos são raros, ocorrendo apenas quando uma variação genética está presente em menos de 1% da população de gambás selvagens. Daisy, o gambá albino, é uma visão incomum devido à sua coloração única e ao fato de ser considerado o gambá mais amigável do mundo. Ela supostamente visita frequentemente uma cidade indiana e se tornou uma espécie de celebridade local. Segundo o artigo, Daisy é simpática e adora abraçar seus amigos humanos. Na verdade, ela se tornou uma espécie de mascote de uma empresa local, onde os clientes podem pagar para tirar fotos com ela. Seu albinismo não a impede de fazer o que os gambás fazem, que é emitir um odor desagradável quando se sente ameaçado. Número 18. Os beija-flores albinos carecem do pigmento que dá às suas penas as cores características. Em vez disso, suas penas são completamente brancas e seus olhos são rosados ou vermelhos devido à cor transparente de sua pele. Essas aves se destacam em seu ambiente e são um belo espetáculo para quem as encontra. No entanto, existem várias razões pelas quais os colibris albinos não sobrevivem por muito tempo. Suas penas, embora de tirar o fôlego, são mais fracas e provavelmente quebram durante a migração. Eles também não possuem habilidades de camuflagem, o que os torna mais vulneráveis a serem avistados por predadores. Número 17. Uma rena branca é a criatura mística definitiva, com garantia de ser uma visão inesquecível. Mas com que frequência são encontradas verdadeiras renas albinas? Muito raramente. As renas albinas podem ser confundidas com cervos malhados, que têm pelos brancos com pequenas manchas marrons. As chances de nascimento de algum? Cerca de 1 em 20 mil. As renas já têm uma vida difícil, mas o albinismo faz com que sofram de problemas de visão, resultando em problemas de percepção de profundidade e dificuldade em rastrear movimentos. Numa floresta inteiramente castanha e verde, uma rena branca destaca-se significativamente e é muitas vezes abandonada pelo seu rebanho. Número 16. Existe algo mais assustador para um tubarão do que uma orca? Talvez uma orca albina, já que o tubarão pode perceber que está chegando, mas não consegue fazer nada a respeito. Recentemente, uma rara orca albina foi filmada na costa do sul da Califórnia. Foi notada por um grupo de observadores de baleias e se destacou imediatamente ao nadar ao lado de outras 6 orcas. Estima-se que esta orca albina tenha 3 anos de idade. Uma grande conquista para o animal albino selvagem, embora as orcas sejam bastante formidáveis. Este indivíduo de 3 anos tinha a pele completamente branca, por isso o grupo de turistas chamou-o de Frosty. Número 15. Para cada 100 mil ouriços, nasce um albino. Existem cerca de 100 ouriços albinos vivendo no Reino Unido. Ouriços são criaturas solitárias que muitas vezes se enrolam em uma bola quando ameaçados ou estressados. Os ouriços albinos têm olhos rosados ou vermelhos devido à falta de pigmento nos olhos. Isso ocorre porque os vasos sanguíneos são visíveis através da íris. Dê uma olhada na Sra. Twinkle, que mora em North Yorkshire. Segundo os especialistas, os ouriços albinos com pele branca e olhos vermelhos não enfrentam perigos adicionais na natureza. Após a libertação da Sra. Twinkle, o Jericho Animal Shelter deu as boas-vindas a outro ouriço albino que foi encontrado.
Número 14. Um exemplo de aranha albina é a aranha zebra albina, um tipo de aranha saltadora encontrada no Reino Unido. Esta pequena aranha tem uma aparência branca marcante devido à falta de melanina. Outro exemplo é a aranha albina tecedora de orbe, comum na América do Norte e conhecida por sua impressionante coloração branca e amarela. Apesar de sua aparência única, as aranhas albinas enfrentam inúmeros desafios na natureza. Sem os padrões de cores protetores que ajudam muitas espécies de aranhas a se misturarem ao ambiente, as aranhas albinas são mais facilmente percebidas pelos predadores. Elas também podem ter dificuldade para encontrar um companheiro, pois sua coloração branca pode torná-las menos atraentes. No entanto, dizem que as aranhas albinas não são venenosas e não representam maior perigo para os humanos do que outras espécies de aranhas não venenosas. Número 13. As preguiças albinas possuem uma pelagem marcante de cor branca ou clara que foge das cores típicas das preguiças, que vão do cinza claro ao marrom escuro. Um exemplo de preguiça albina é encontrada na floresta amazônica em 2017. Essa pequena preguiça, também conhecida como fantasma da floresta, foi descoberta por um turista durante um passeio do Grupo Brasileiro de Resgate de Animais Funatura. A preguiça não tinha a pigmentação usual e tinha olhos azuis brilhantes, característica comum em animais albinos devido à falta de pigmento na íris. Outro exemplo de preguiça albina é Frost, que foi resgatada na Costa Rica em 2019. Esta preguiça fêmea foi encontrada em estado precário à beira da estrada e acabou sendo levada ao Centro de Resgate de Animais da Costa Rica. Número 12. Existem 2 exemplares famosos de elefantes albinos, com um século de diferença entre eles. Um exemplo notável é o elefante da Birmânia. Foi capturado na natureza no final do século XIX e se tornou um símbolo de poder e sorte na Birmânia. Por fim, foi presenteado ao rei da Tailândia, onde passou o resto de sua vida aposentado no Palácio Real. Outro exemplo é o elefante albino chamado Mothi, nascido em Ramat Gan Safari Park, em Israel, em 1991. Mothi foi considerado uma maravilha médica devido à sua sobrevivência, apesar de sua condição genética. Dizem que ele viveu por mais de 2 décadas antes de falecer em 2018. Número 11. As lagostas albinas, como outros animais albinos, têm uma mutação genética que afeta a produção de melanina, resultando na ausência de coloração da pele e da casca. Como resultado, as lagostas albinas têm uma aparência rosa pálido ou branca, que as diferencia da coloração típica das lagostas. Um exemplo notável da lagosta albina é Lucky, capturada na costa do Maine em 2017. Estima-se que esta lagosta albina rara tenha cerca de 10 anos e foi doada ao Maine State Aquarium, onde se tornou uma atração popular. Mas existe outra lagosta albina chamada Bola de Neve. Esta lagosta foi capturada por pescadores no Mar do Norte em 2016 no Reino Unido. Apesar de sua aparência incomum, Bola de Neve saiu ilesa e foi lançada de volta ao mar. Número 10. Os morcegos geralmente dependem da escuridão, então você pode imaginar como é desafiador para um morcego albino sobreviver. Quando Brian White olhou para fora de sua casa, encontrou um em seu jardim e conseguiu tirar uma foto dele pendurado na parede. Segundo várias fontes, este foi o primeiro morcego albino avistado em cerca de 30 anos. No entanto, outros relataram avistamentos mais frequentes de morcegos albinos em sistemas de cavernas. Outro morcego branco é o morcego branco hondurenho, espécie encontrada em Honduras, Nicarágua, Costa Rica, Panamá e Colômbia. É um morcego pequeno que pesa muito pouco e parece muito fofo. Você também não acha? Número 9. Snowdrop, o pinguim, nasceu no Bristol Zoo Gardens, no Reino Unido, em 2002. Foi um pinguim rei que rapidamente se tornou famoso e atraiu muitos visitantes ao zoológico, mas infelizmente morreu em 2004. Outro exemplo é um pinguim albino descoberto na costa da Argentina em 2020. Na época da descoberta, era o único pinguim albino conhecido desse tipo. O pinguim foi resgatado por um grupo conservacionista e atualmente está sendo cuidado em um centro de reabilitação. Os pinguins albinos enfrentam desafios únicos na natureza. Eles também podem atrair a atenção indesejada de predadores ou outros pinguins e podem ter dificuldade para encontrar um parceiro devido à sua aparência incomum. Número 8. Os cães Doberman foram originalmente criados na Alemanha no final do século XIX por um coletor de impostos chamado Louis Doberman. Eles foram usados como cães de guarda, cães policiais e cães militares. Mas você já viu um Doberman albino?
Os Dobermans albinos têm uma história controversa, em parte devido a preocupações com questões da saúde associadas à sua criação. Em alguns casos, criadores especializados em Dobermans albinos podem cruzá-los para obter a cor de pelagem desejada. Apesar desta controvérsia, os Dobermans albinos continuam populares entre alguns entusiastas da raça, devido à sua aparência única. No entanto, os Dobermans albinos não são reconhecidos pelos registros nacionais de raças em alguns países, incluindo os Estados Unidos e o Canadá. Número 7. Os caracóis albinos ocorrem em várias espécies, incluindo caracóis terrestres gigantes, africanos e algumas espécies de caracóis terrestres. Eles podem ter necessidades dietéticas diferentes das dos caracóis com coloração normal. Caracóis com conchas brancas ou amarelas claras podem necessitar de suplementos adicionais de cálcio para prevenir a erosão da concha. Certa vez, especialistas descobriram uma espécie albina de caracol terrestre chamada Euhadra quaesita. Estes caracóis têm conchas totalmente brancas e corpo branco opaco com tonalidade rosa. Outro caracol albino também foi encontrado na Nova Zelândia, que possui corpo pálido quase translúcido. A falta de pigmentação muitas vezes também afeta os olhos do caracol, que parecem pálidos e menos desenvolvidos do que os de um caracol com coloração normal. Número 6. Acredita-se que apenas 1 em cada 750 mil guaxinins seja albino. Devido à falta de pigmentação, os guaxinins albinos são mais suscetíveis a doenças e outros problemas de saúde. Os guaxinins albinos chamaram a atenção das comunidades locais e dos entusiastas dos animais. Em West Knoxville, Tennessee, por exemplo, uma família compartilhou recentemente imagens de 2 guaxinins albinos visitando seu quintal. A família se referiu aos animais como pandas do lixo branco e disse que nunca tinha visto guaxinins tão únicos antes. Em 2017, um bebê guaxinim albino foi resgatado por um centro de reabilitação de vida selvagem no Texas. Este guaxinim, chamado Ghost, foi devolvido à natureza após vários meses de cuidados e reabilitação. Esperamos que ele esteja bem. Número 5. Os pavões albinos são extremamente raros e são uma variação do pavão azul indiano, nativo do sul da Ásia. Aqui estão alguns fatos interessantes sobre os pavões albinos. Os pavões albinos têm penas completamente brancas e impressionantes olhos azuis. Observe que apenas os pavões machos são chamados de pavões, enquanto as fêmeas são chamadas de pavoas. Os pavões albinos não estão bem adaptados à vida na natureza, pois são facilmente notados pelos predadores, tornando-os vulneráveis a ataques. Alguns pavões albinos são domesticados e às vezes mantidos como animais de estimação exóticos. Se um pavão albino acasalar com um parceiro de coloração típica, a prole pode herdar a condição e produzir mais pássaros albinos. Número 4. Recentemente, uma rara tartaruga indiana albina foi descoberta em Telangana, no sul da Índia. Segundo relatos locais, a tartaruga foi encontrada em um lago de uma vila e posteriormente entregue a um grupo conservacionista. Eles ocorrem em vários tipos de corpos d'água e são caracterizados pela ausência de pigmentos de melanina na pele, escamas e olhos. As tartarugas albinas requerem cuidados especiais em comparação com as tartarugas com pigmentação normal. Por exemplo, são mais suscetíveis a queimaduras solares e danos à pele, pois não possuem a pigmentação protetora das tartarugas normais. As tartarugas albinas também devem ser alojadas em um ambiente escuro e fresco para permanecerem confortáveis, com iluminação UVB que pode estimular um ciclo diurno e noturno consistente. Número 3. O cervo branco albino é uma variante genética da espécie de cervo de cauda branca. Como outros animais albinos, eles não possuem pigmentos de melanina na pelagem e seus olhos são rosa ou vermelhos. Eles são extremamente raros e as estimativas sugerem que menos de 0,1% da população de cervos de cauda branca é albina. Um exemplo famoso do cervo albino é o Seneca White Deer, um raro rebanho de cervos de cauda branca que vive ao redor do antigo Seneca Army Depot, no norte de Nova York. Os cervos brancos Seneca possuem uma característica genética única que lhes confere uma pelagem branca pura. O rebanho já se tornou uma espécie protegida e é uma atração popular na região. Número 2. Os tigres albinos são uma variante rara e única da espécie de tigre de Bengala. Eles são extremamente raros e estima-se que existam apenas algumas dezenas de tigres albinos na natureza hoje. A raridade e a beleza desses animais tornaram-nos uma atração popular em jardins zoológicos e áreas de conservação da natureza em todo o mundo. Um tigre albino famoso é Mohini, um tigre de Bengala que foi resgatado da natureza em 1951.
Mohini viveu no Jardim Zoológico de Aipori, na Índia, até sua morte em 1968. Ela foi considerada um dos tigres mais bonitos de todos os tempos e muitas vezes recebeu muita atenção no zoológico. Seu corpo preservado está agora em exibição no Parque Zoológico Nacional de Nova Delhi, na Índia. Número 1. Conheça a Migaloo, uma rara baleia jubarte albina que foi avistada pela primeira vez na costa da Austrália em 1991. O nome Migaloo significa cara branco em algumas línguas aborígenes australianas. Existem apenas algumas baleias jubarte albinas conhecidas no mundo, e Migaloo é uma das mais famosas. Migaloo voltou às manchetes em 2011, quando se acreditava que ele era pai não de um, mas de 2 filhotes albinos de baleia jubarte. Ambos os filhotes foram vistos nadando ao lado da mãe em diferentes partes do oceano, levando os cientistas a especular que Migaloo é provavelmente o pai deles. Você já encontrou algum animal com albinismo? Diz aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe o seu joinha. Se quiser ver mais vídeos que fizemos, clique um desse aí na tela ou dê uma olhada no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.